Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 25 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 26 ao capítulo 28, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos iniciar falando sobre dízimos, ofertas da colheita. E lembrando que Deuteronômio é esse recapitular. Por que eu sempre estou falando isso aqui ao iniciar a nossa leitura? Porque muitas pessoas têm a sensação, eu já li isso na Bíblia? Eu acho que eu já li essa parte. Será que eu estou lendo de novo? Será que está repetido isso na Bíblia? Sim, está repetido. Deuteronômio é um recapitular. É os últimos discursos de Moisés, antes da sua partida. E o povo está prestes a entrar na terra prometida. E os mandamentos do Senhor precisam estar claro, muito claro na mente deles, para que eles não se desviem. É isso mesmo. Então, ele começa dizendo assim: quando tiverem entrado na terra que o Senhor teu Deus lhe dá como herança e a tiver conquistado e se estabelecido nela, coloque num cesto algum dos primeiros frutos de cada colheita que produzirem, levem ao lugar que o Senhor Deus escolheu para a sua habitação. Dirija-se ao sacerdote que estiver em serviço naquela ocasião e diga-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor seu Deus ter entrado na terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados. O sacerdote pegará o cesto das suas ofertas e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então, essa primeira parte, né, deles recolherem nos cestos os primeiros frutos, as primícias da terra, e levar e oferecer diante do altar do Senhor, é nesse texto que nós vamos ler hoje no nosso versículo do dia. E vamos falar sobre gratidão. Isso mesmo. O homem, por sua natureza pecaminosa, ele é tendencioso ao egoísmo. Isso. Então, a gratidão para aqueles que conhecem ao Senhor e o servem, deve ser um estilo de vida. Você deve ser grato a Deus por tudo. É muito ruim, né? Você está próximo de uma pessoa que reclama de todas as coisas. Então, nós devemos nos policiar, porque ser grato agrada a Deus. E quanto mais grato você é, mais bênção de Deus você atrai para a sua vida. Guarda essa aí. Gratidão deve ser um estilo de vida. E aqui eles fizeram esse ato de gratidão com os frutos da terra, né, trazendo como primícia, como oferta. Hoje, como nós fazemos? Todas as vezes que vamos à igreja, nós levamos, né, a nossa oferta, o nosso dízimo, que é fruto do nosso trabalho, isso mesmo. E quando fazemos isso e entregamos, né, o nosso dízimo, a nossa oferta diante do altar do Senhor, nós colocamos ali a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração de que tudo é dele, por ele e para ele. Esse ato é de suma importância na nossa vida. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, mas eu preciso da bênção de Deus em tudo que eu for fazer. Então, eu quero sim, todos os dias, quando entrar na casa do Senhor, poder ir até o altar dele. É um privilégio você ofertar e dizimar ao Senhor, né? E aqui Deus está falando isso, ó. Então vocês declararão na presença do seu Deus: os meus antepassados, Jacó, era um nômade arameu, que viveu no Egito como estrangeiro, e quando chegou, sua família não era numerosa. Mas no Egito ele se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram, nos humilharam, sujeitaram-nos à escravidão, nós clamamos ao Senhor, Deus dos nossos antepassados. O Senhor ouviu os nossos clamores, viu as nossas dificuldades, o nosso trabalho árduo, a opressão que sofríamos, por isso o Senhor nos libertou do Egito.
com mão forte, com braço poderoso, e fez sinais e maravilhas. Trouxe-nos a este lugar e nos deu essa terra, que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita do solo que me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor seu Deus e prostre diante dele em adoração. Depois disso, alegre-se com as boas coisas que o Senhor teu Deus tem te dado a você e a sua família. Lembre-se de incluir na celebração levitas estrangeiros que vivem entre vocês, né? Então, que coisa extraordinária aqui. A gratidão, né? A oferta aqui, no caso das primícias do fruto da terra, como um reconhecimento das bênçãos as bênçãos alcançadas. Me perdoem pela tosse, né? Ainda estou assim. Nós vamos até comemorar, né? Quando tudo isso tiver passado. Mas isso para você saber que durante o nosso ano nós teremos dias bons, dias que não serão tão bons, mas em todos eles devemos sim adorar e louvar o nosso Deus com tudo que temos e com tudo que somos, né? Então, esse é algo essencial na nossa vida. E aí, ele fala que também a cada 3 anos eles deveriam separar um dízimo especial da sua colheita. E esse dízimo especial da sua colheita seria dedicado aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Então, mais uma vez, Deus suprindo necessidade dos menos favorecidos. E Deus, ele se agrada da nossa voluntariedade, né, da nossa hospitalidade em alcançar outros, com aquilo que Deus nos dá, nós sermos voluntariados, né, a olhar para o menos necessitado, para aquele que é mais necessitado, as pessoas que precisam de auxílio, né? Por exemplo, na minha igreja, no dia da ceia, nós levamos as primícias, né? Levamos algo da nossa despensa, um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? E consagramos a Deus a nossa despensa. Desde quando eu era criança, nós fazíamos isso quando nós éramos criança, né? E hoje a igreja onde eu congrego faz essa prática. Então, todas as vezes que você tem a oportunidade de abençoar outra pessoa, a palavra de Deus diz que essa bênção é devolvida a você, medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu me emociono porque em toda a minha vida eu vivenciei bênçãos extraordinárias de Deus por conta desse princípio. Tenha liberalidade em ofertar, em dizimar, em ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E isso você vai perceber que atrairá a bênção de Deus sobre a sua família e sobre a sua casa. Continuando aqui, nós vamos ter ainda aqui nesse capítulo a chamada de a obediência, isso mesmo. Hoje, o Senhor seu Deus ordenou que obedeça a todos esses decretos, estatuto. Cumpra-os cuidadosamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Declare que o Senhor é o seu Deus e que você andará em seus caminhos, obedecendo aos seus decretos, mandamentos e estatuto, e fará tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são o seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao seu Deus, exatamente como ele prometeu. E aí o capítulo 27 é o altar no Monte Ebal. Então, nós vamos ter praticamente, eu vejo aqui, né, uma encenação que Deus faz.
ele ordena que seja erguido um altar no Monte Ebal e outro no Monte Gerizim, né? Então, ali eles profeririam as bênçãos e as maldições. E eles vão fazer isso no momento onde Moisés já vai ter partido, porque esse ato aqui será feito quando eles entrarem à terra prometida. Então, pense só quão estratégico Deus foi aqui, porque eles vão estar no auge da sua alegria, porque vão ter conquistado terra, vão ter passado o Jordão, né? Vão estar vendo toda aquela vitória alcançada. E vai ser nesse momento em que eles devem fazer isso aqui. Por quê? É nesse momento que muitas vezes esquecemos de Deus. Ficamos tão empolgados com a vitória que esquecemos aquele que torna a vitória possível. Então, foi por conta disso que Deus pede para que eles façam esse ato. Então, Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje lhe dou. Quando atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dá, levantem pedras grandes, pintem-as com cal e escreva nela todos os termos desta lei. Quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Depois de atravessar o Jordão, levem essas pedras pintadas a cal no Monte Ebal, como hoje lhe ordeno, né? Então, o Monte Ebal, por exemplo, é uma montanha muito alta, que fica próximo ali à terra de Siquém. Então, eles teriam, né, um certo trabalho para fazer isso. E nisso eles lembrariam daquilo que Deus disse para eles. E aqui, né, ele fala, ó, construa ali um altar ao seu Deus, com essas pedras inteiras, da forma natural, não devem mudá-las, e apresentem também sacrifício de oferta de paz e celebrem comendo e alegrando-se na presença do Senhor. Escreva de forma bem visível todos os termos da lei nas pedras pintadas de cal. E em seguida, Moisés, os sacerdotes, os levitas, disseram a todo Israel: façam silêncio e ouçam, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos e decretos que eu lhes dou. E aí ele vai falar sobre as maldições pronunciadas lá no Monte Ebal. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim ficarão no Monte Gerizim, de onde proclamarão as bênçãos sobre o povo. As tribos de Rubens, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no Monte Ebal. Então, verdadeiro teatro, né? Separou 6 tribos, vai para o Monte Ebal, 6 tribos para o Monte Gerizim. E ali eles iriam pronunciar tudo aquilo que era de bênção e tudo aquilo que era maldição. Por quê? Porque aqui nos traz a responsabilidade, que eu tenho falado aqui um pouco a respeito disso. Somos tendenciosos a culpar os outros pelos nossos erros, culpar os outros por aquilo que não acertamos, culpar os outros pela situação que vivemos. E aqui Deus traz ao povo a responsabilidade dos seus atos. Tenho dito aqui que eu sou responsável por aquilo que eu vivo hoje. Foi escolha minha, foram atos meus. Então, isso é algo extraordinário. Muitas vezes retemos cura, transformação, vivemos em círculos viciosos por não reconhecermos aquilo que é nossa
responsabilidade. Aquilo que eu vivo é responsabilidade minha. Então, se eu falhei, Deus me perdoe. Senhor, me perdoe porque eu falhei, porque eu pequei. E aí está o início da minha cura, da minha restauração e da minha transformação. Olhar para dentro de mim e saber que eu sou responsável por aquilo que eu vivo. Pois bem, essa responsabilidade Deus queria que o povo soubesse, que se eles viessem a viver bênção, era por decisão deles viver a bênção. Mas se viesse a viver as maldições, também era responsabilidade deles a maldição que eles estavam vivendo. Foi por conta do seu livre-arbítrio, da sua escolha, que veio o resultado da bênção ou da maldição. Pois bem, então, decidido, as tribos se dividiram e em voz alta eles deveriam dizer a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir, fundir ídolos e o levantar em segredo. Ídolos, trabalho de artesão, são detestáveis ao Senhor nosso Deus. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desonrar pai e mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. Falamos isso sobre aqui no devocional. E todo o povo dirá: amém. Maldito o que fizer cego desviar do seu caminho. Amém. Maldito quem negar a justiça aos estrangeiros, órfãos e viúva. E todo o povo responderia: amém. E assim ele vai trazendo, maldito quem tiver relações com a esposa do seu pai, pois desonrou ao seu pai. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal, né? Então todo o povo, a cada maldição proferida, o povo dizia amém. Sabe o que é dizer amém? Assim seja. Eu selo aquilo. Eu estou ciente da minha responsabilidade de não produzir aquela semente, de não fazer aquilo, porque se eu fizer aquilo, consequentemente, eu viverei essa maldição. Pois bem, depois de falar tudo isso, se vocês obedecerem em tudo que o Senhor seu Deus e cumprir fielmente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. E se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Seus filhos, suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado, do seu rebanho, serão abençoados. Serão cestos de frutos e tigelas de amassar de pão. Tudo isso será abençoado. Todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direita, mas serão dispensados em 7 direções. O Senhor lhe garantirá a bênção em tudo que fizer, encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que lhe dá. Se obedecer os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, o Senhor constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo do Senhor e que ele o tomou para si, e logo temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que jurou aos seus antepassados. No tempo certo, o Senhor enviará chuva de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão pegar emprestado. Se derem ouvido aos mandamentos que hoje lhe dou e cumprirem-o fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. E se desviarem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhe dou, não sigam outros deuses e não os adorem.
E aí, maldições resultados da desobediência. Mas se vocês recusarem a dar ouvido ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem os seus mandamentos, decretos, as maldições vão atingir vocês. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos, frutos, tigela de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos, colheita, amaldiçoado. Crias, gado, rebanhos, amaldiçoados. Todo lugar que forem, tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldição, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim você seja completamente destruído por terem praticado o mal e por ter abandonado ao Senhor. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra. Que triste, né? O Senhor os ferirá com doença, debilidades, febres, inflamações, calor ardente, seca, ferrugem, mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor fará seus inimigos derrotarem vocês. O Senhor os afligirá com feridas purulentas do Egito, aquelas que eles sofreram lá. Você ficará noivo de sua mulher, mas outro homem vai dormir com ela. Construirá uma casa, mas outras pessoas morarão nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará dos seus frutos. Seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará nem um pedaço de carne sequer. E aí Deus vai trazendo, ó, você verá seus filhos, suas filhas serem levados embora como escravos e sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. E ele vai proferindo todas as maldições decorrentes das desobediências. Olha só, semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as suas plantações. Plantarão vinhedo e cuidarão delas, mas não beberão vinho e nem comerão a uva, pois os vermes devorarão a videira. Se vocês se recusarem a dar ouvido ao Senhor seu Deus e obedecerem os seus mandamentos e decreto que ele lhe dá, todas as maldições te perseguirá e o alcançará até que sejam destruídos. Dos confins da terra o Senhor trará contra vocês uma nação distante que os lançará sobre vocês como um abutre, né? Então, de todos os lados, né, nós vamos ver as maldições alcançando o povo por conta da desobediência. Se vocês recusarem a obedecer todos os termos da lei escrito nesse livro, e se não temerem ao nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá você, seus filhos, com pragas indescritíveis. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Passarão dias, noites com medos, sem ter certeza que sobreviverão. Pela manhã dirão, quem nos dera que fosse noite, e à noite, quem nos dera que fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor mandará navios de volta para o Egito, o lugar que prometi que nunca mais veriam. E lá lamentarão, lá tentarão vender a si mesmo como escravos para os seus inimigos, mas ninguém os comprará. Triste, não é? Consequência da desobediência. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Dai-nos um coração obediente, um coração disposto a Te obedecer, que tema ao Senhor sobre todas as coisas, que Te ame intensamente, Senhor. Queremos que a nossa vida seja agradável a Ti.
Queremos aqui viver, sim, as tuas promessas e as tuas bênçãos. Queremos, Senhor, declarar que tu és bom. Em todo tempo tu és bom e que é maravilhoso servir a ti. Queremos que os nossos olhos estejam sempre no Senhor. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.